vamos estudar a palavra de Deus, então você nos acompanha a leitura. Vamos ler aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o que trata sobre um resumo de toda a conversa do sábio escritor aqui, do livro de Eclesiastes, dando um resumo então de como deve ser a vida e aonde nós devemos chegar, onde nós queremos chegar. E depois nós vamos estudar no livro do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, um assunto relacionado com isso também. Depois de termos conversado vários domingos aí sobre a carta de Pedro, nós entramos hoje no capítulo de número 3, versículo 8 a 22, vamos ler daqui a pouco, que fala sobre o resumo então da vida cristã. O Eclesiastes diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho nele prazer, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas no esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro, no dia que temerem os guardas da tua casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, os seus dentes, por serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres que é alto, e te espantares no caminho, e temeres ou te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os planteadores andando, rodeando pela praça, antes que se rompa um fio de prata, e se despedace um copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo o conhecimento, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos lábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças corrigidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as tuas obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém. O autor então dá um resumo aqui da vida, como deve ser, e ele nos ensina então a lembrar de Deus enquanto há saúde, enquanto há vigor, procurar os caminhos de Deus no tempo de hoje, enquanto nós estamos vivendo aqui, até porque há a oportunidade de crermos no Senhor Jesus Cristo enquanto estamos vivos. Depois disto, a condenação ou a salvação, né? A ida para o céu, especialmente para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, enquanto há esperança, enquanto há vida, enquanto há força nos seus membros aqui, antes que volte ao pó, a salvação, nesse período que se toma posse dela. E o Senhor Jesus Cristo então quer que nós creiamos nele, para que possamos ter a certeza da salvação, a vida eterna. E o pregador termina então dizendo aqui que o resumo, a suma de tudo o que nós ouvimos nesta caminhada é o temor ao Senhor, o temor de Deus, o temor a Deus e a guarda dos seus mandamentos, o cumprimento da sua palavra, a busca por viver a palavra do Senhor. E nessa manhã então nós vamos ainda falar um pouquinho mais sobre este assunto, um resumo aqui, mas vamos cantar um hino primeiro, vamos orar primeiro, depois cantar um hino, e vamos juntos ler também na carta de Pedro um resumo da vida. Aqui já tem vamos ler mais um outro ali. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, nessa manhã me coloco aqui diante do Senhor, neste lugar, nesta casa, a Deus, pedindo a tua direção, Deus, e clamando, Deus, por misericórdia ao Senhor, Deus, que o Senhor abençoe essa cidade, abençoe, Deus, as nossas vidas, abençoe a tua igreja.
Ó Deus, em nome de Jesus também nós queremos te agradecer porque a tua palavra nos ensina os caminhos, Deus, para a nossa vida, o caminho para a nossa boa vida, o caminho para a existência neste mundo aqui, com a convicção, Deus, da vida eterna. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, ó Deus, e nos abençoe aqui, me abençoe nessa manhã, e abençoe a cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada amigo, Deus, que vai acompanhar, que vai assistir esta ministração feita aqui nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça e teu amor e encha-nos, Deus, da tua misericórdia, da tua graça, do teu louvor, ó Deus, da gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou cantar aqui o hino de número 3, logo em seguida já vou passar para a leitura da carta de Pedro. Você que nos acompanha, quiser abrir a sua Bíblia, aliás, o vídeo dá para pausar enquanto eu abro a Bíblia. Mas vamos ler aqui, eu vou cantar aqui então o hino de número 3, que é a Igreja em Adoração. Muito bem, agora abrindo a carta então a Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo 8 em diante até o final do capítulo 3, que é o versículo de número 22. 1 Pedro 3, do 8 ao 22 diz assim então: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenha-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. A prática do bem
dando aqui como título, diz assim, a partir do versículo 3: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos no que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, porquanto com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados todos os anjos e potestades e poderes. Amém. A leitura da palavra de Deus aqui já nos ensina, já fala conosco, já nos mostra como devemos agir e como devemos nos portar diante do nosso Deus, diante das pessoas, diante da nossa realidade, da nossa vida, da realidade eterna que temos. Desculpem. Então, no resumo da vida aqui, depois do apóstolo ter falado sobre, especialmente aqui, sobre a vida em comunidade, como devemos agir na família, no trabalho, nos nossos afazeres diários, com todo o respeito, com toda a subordinação a Deus, subordinação às autoridades, subordinação a quem devido subordinação. Ele vem então tratar da vida cristã como deve ser. Aí ele começa aqui dizendo que finalmente, então, dando essa expressão aqui, finalmente, a ideia desse resumo que ele vai fazer, então, dessa compactação que o apóstolo Pedro vai fazer, que a palavra de Deus nos ensina, então, de como nós devemos agir. E aí, aqui tem um resumo, então, nós já lemos um resumo ali em Eclesiastes, e a Bíblia faz alguns outros resumos de como deve ser a vida cristã, de como deve ser a nossa caminhada. E o interessante é que vários autores, nas Escrituras resumem. Paulo resume em Romanos, ele resume de novo em Filipenses, quando ele fala sobre ocupar a mente lá em Filipenses 4, 13, se não me falha a memória agora. O interessante é que Tiago também faz um resumo de que a vida cristã deve ser algo relacionado à prática do socorro às pessoas. E há um resumo que eu acho interessante, é o resumo de João. Na primeira carta de João, nós estamos aqui na primeira carta de Pedro, mas a primeira carta de João fala um resumo interessante. O que é a vida cristã? Como que nós devemos crer na doutrina do Evangelho? E o João resume dessa maneira aqui. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí ele está falando aqui da vida eterna, da real situação do ser humano, da humanidade. Caminhamos aqui neste mundo com uma vida passageira, e aí as pessoas podem dizer: eu não creio em Jesus, mas estou vivo. Não significa exatamente estar vivo na eternidade, estar vivo eternamente. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que tem Jesus, tem de fato a vida eterna. Aquele que não crê, não tem. O resumo de João, lá na sua primeira carta. E aqui o apóstolo Pedro, então, dá um resumo aqui
de como deve ser a nossa caminhada, então. E aí a nossa caminhada, então, nos detalhes aqui do apóstolo Pedro, é o seguinte: ele, pegando os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina então a amar os amigos e amar os inimigos também. Amor, a vivência do amor é a expressão da vida cristã. O cristão tem vida e expressa essa vida, e aí até pensando nisso também Tiago tratou sobre isso. Aquele que ama o seu irmão, ama o seu próximo, tem de fato essa vida cristã. Amar os amigos, amar os inimigos também. E aí este amor aqui, ele se desmancha aqui, ou se distribui, né, em algumas características, especialmente 3 lições nós podemos aprender aqui nessa questão, né, de amar os amigos. Olha, o versículo 8 aqui fala o seguinte: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal. E aí dá a sequência aqui até o versículo de número 12, que inclusive o versículo 10, 11 e 12 é uma citação, a parte, né, do Salmo, um dos salmos belíssimos também, que falam sobre a vida cristã, sobre a vida com Deus. E o cristão, então, que ama os amigos e os inimigos, deve ser, em primeiro lugar aqui, alguém que se considera, ou que deve ser considerado pelos outros, como alguém virtuoso. E aí as virtudes estão relacionadas aqui nessa parte do versículo que eu li aqui, versículo 8, que diz aqui sobre o igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. O que é isso então? Virtudes cristãs. Igual ânimo aqui é algo tratado já em outros lugares nas Escrituras, como o apóstolo Paulo também trata, que é ter o mesmo pensamento, ter uma harmonia, uma unidade no pensamento, especialmente no que diz respeito aqui às atitudes cristãs de amor, né? Igual ânimo, amar uns aos outros seria aqui o resumo, né, deste resumo. Sede todos de igual ânimo, procurar então esta virtude, né, de paz, de harmonia no pensamento e na compreensão das Escrituras. E aí, logicamente, quando lemos a Bíblia e tendo aí um vínculo teológico, uma linha teológica para seguir, essa questão aqui caminha dessa maneira, nós com esse igual ânimo. E aí a segunda expressão aqui que nós temos é compadecidos. Compadecidos aqui dá a ideia então de simpatia ou de empatia para com as pessoas, ou de uns pelos outros, né? Ser compadecido, ter compaixão. O Senhor Jesus é aquele que, como nosso Salvador, também o nosso exemplo, aquele que se compadecia das multidões, aquele que se compadecia das pessoas. E aí a expressão para nós, então, a nossa virtude, a virtude cristã, deve se relacionar a essa questão da compaixão, sermos compadecidos, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, nos ensina também em outros lugares das Escrituras. O apóstolo Paulo também, João nos ensina essa questão aqui, né, de ser compadecido. O apóstolo Paulo, especialmente em Romanos, em Coríntios, nos ensina então a buscar essa empatia, essa simpatia para com as pessoas, vivenciar de fato esta alegria, com que alegra, e o choro com o que chora. Então este sentimento de mutualidade e na compaixão deve ser uma realidade para o cristão, para nós, para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz então ser cristão tem que apresentar essas virtudes aqui, até porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos auxilia nessas questões, e ele pode nos dar a capacidade então da compaixão, porque naturalmente nós não somos compassivos, compadecidos, né, mas com o auxílio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo agindo em nós, nos torna então compadecidos de fato. Nós precisamos então levar a nossa vida à realidade do outro nessa compaixão. E aí vem uma outra expressão aqui que é fraternalmente amigos. Amor fraterno aqui, né? E amigos parecem ser uma palavra aqui, ou parecem ser 2 expressões que significam a mesma coisa, e de fato amigo, ou ter um amigo é amar alguém. E
E a questão aqui fraternal ou fraternalmente é o amor, então, que se vive para com os amigos. Não é aquele amor de marido e mulher, mas um amor que se oferece às pessoas próximas, àqueles que nós consideramos então amigos. Depois vem a expressão misericordiosa, também está relacionado, né, a compaixão ali, mas misericórdia significa sermos compassivos a ponto de se doar, a ponto de fazer alguma coisa em prol do outro. A ideia é que nós, como filhos de Deus, exerçamos, né, o amor de Deus para com as outras pessoas. O profeta Oséias, falando sobre este assunto também, especialmente sobre salvação, ele diz que nós somos cordas humanas para alcançar outras pessoas. E aí, uma última expressão dentro dessas virtudes aqui é a humildade, a sede, né? Aí ele fala de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos e humildes. Humildade significa um sentimento, então, uma atitude como teve o Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas ele se fez homem, morreu, né? E foi conduzido até a morte e morte de cruz. Então, essas virtudes aqui, ânimo, ou igual ânimo, que aqui em outro lugar é chamado, tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, tem de igual ânimo, sede compadecidos, sede fraternalmente amigos, sede misericordiosos, sede humildes. Então, cinco características aqui, ou 5 virtudes de um cristão. O cristão virtuoso apresenta essas virtudes aqui, ou pelo menos a maioria delas, ou mais do que essas até. E aí é uma questão que nós vamos ainda abordar nesta manhã aqui, neste estudo aqui. Uma segunda característica desse amor aos amigos é que todo cristão foi chamado para abençoar outras pessoas. Nós somos chamados não apenas para amar as pessoas, mas para abençoar as pessoas. E aí, essa expressão, né, de abençoar os outros está aqui no versículo 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamados a fim de receberdes bênção por herança. Veja aqui, o cristão foi chamado para abençoar outras pessoas. Até nessa questão de abençoar outras pessoas, que eu me lembro, né, do chamado de Abraão, quando Deus disse, olha, você vai sair da sua terra, da sua parentela, ser uma bênção, ou seja, abençoa as pessoas por onde você passar. Não no sentido, você vai ser uma bênção, você vai ser rico demais, não nesse sentido, mas seja bênção, seja uma bênção na vida das outras pessoas. É para isso que Abraão foi chamado, para isso que nós fomos chamados, para abençoar. E aí como que se faz isso? Se recebe um mal, não paga com mal. Se recebe uma injúria ou perjúrio, não pague com isso. Antes, pelo contrário, bendiga, seja bendizente. E aí a expressão aqui caminha por uma resposta, ou por algo que nós receberemos. E aí o texto diz aqui que a fim de receber, uma finalidade então de viver essa bênção para os outros é receber bênção por herança. E é interessante aqui que nós poderíamos dizer, então quer dizer que para receber a salvação, receber a herança verdadeira, a eternidade com Deus, nós precisamos fazer isso, viver de fato como salvadores da pátria, abençoando outras pessoas. Mas não é bem isso, porque a questão aqui, receber bênção por herança, é algo interessante. A finalidade é receber essa bênção, então, a finalidade de ser bênção é receber a herança, que vem com esse nome de herança, porque herança é algo imerecido. Não se faz coisas aqui, não se faz obras. Até a palavra de Deus nos ensina que a salvação não é pelas obras, mas essas obras estão inclusas no pacote da salvação. Aquele que é salvo realiza boas obras, então, mas não como um merecimento, mas como uma finalidade dada por Deus para que nós vivamos nesta vida aqui, neste século, neste mundo, abençoando, sendo bênção na vida das pessoas, e esperando receber a salvação por herança. Eu anotei aqui, herança é um presente de morte. O que significa isso? Para receber a herança
há necessidade, né, de que o dono da herança ali, o dono, né, do bem anterior, morra para que nós possamos receber essa herança. E a herança da qual a Escritura fala é a salvação. E alguém, para nos dar essa herança, morreu por nós, a saber, o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos receber essa herança do Senhor Deus. Então, uma herança de vida eterna, herança de salvação eterna, uma eterna herança, garantida então pela morte do dono, o testador, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu para que nós recebêssemos a herança, e nós, com essa herança garantida então pela morte do Senhor Jesus Cristo, temos posse dela já. Nós podemos viver essa vida eterna, a verdadeira vida neste mundo aqui, e prosseguindo para toda a eternidade, continuarmos nessa vivência da vida com o Senhor Deus, uma vida em abundância que o Senhor Jesus Cristo veio nos dar. Essa herança que nós temos, testada, aprovada pela morte então do seu testador. Muito bom. E aí um resumo aqui da vida cristã do apóstolo Pedro, caminho então por uma questão, né, de como nós devemos viver a nossa vida. Primeiro, nós devemos amar a vida. Vem aqui a citação do Salmo 34, que diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, aqui no versículo de número 10, quem quer amar a vida, que dá uma ideia de, parece que tem gente que não ama a vida. Isso de fato acontece em alguns casos, de a pessoa chegar ao ponto de não amar a própria vida mais, mas é algo que ele cita aqui, e as Escrituras sempre citam como uma realidade. Nós amamos a nossa vida, ou nós amamos a vida. Todo mundo quer viver, e viver bastante. A maioria das pessoas pelo menos quer viver dessa maneira, mas quem quer viver dessa maneira então tem que tomar aqui alguns cuidados, que diz aqui, que refreia a sua língua do mal, evite os seus lábios de falar dolosamente, evite o lábio de pecar, de cometer dolo. E o cristão então deve tomar essa atitude, primeiro de felicidade, e para a felicidade acontecer de fato, precisa abandonar os velhos hábitos, e aí poder bem dizer ao Senhor em todo o tempo, como as Escrituras nos ensinam, falar ao nosso Deus, falar para o nosso Deus expressões de gratidão, louvar sempre ao Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo, diz lá o Salmo 34, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Veja que maravilha, ao invés de reclamar da vida, bendizer o Senhor, exaltar e louvar o seu nome. E a Bíblia nos ensina então para que nós possamos enfrentar as dificuldades da vida, que são naturais para nós devemos então evitar a maledicência, apartar-se do mal, praticar o bem, prosseguir procurando a paz, empenhando-se por alcançar a paz. Essas são instruções do livro dos Salmos. E aí, dentro dessas questões aqui, dessa citação de Pedro aqui no livro dos Salmos, que é: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Essa citação aqui nos faz pensar em três coisas que acontecem na nossa vida, três realidades maravilhosas que nos encorajam em tempos difíceis. Por falar em tempos difíceis, nós vivemos tempos difíceis agora, nesses dias. Houve aí um relaxamento da circulação de pessoas, a possibilidade dos cultos, a liberação aí pelo nosso município aqui. No entanto, o tempo continua difícil ainda. E aí nós temos essas três maravilhas, então, nesta realidade do sofrimento. Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. As tribulações fazem parte da vida cristã, mas Deus não está aquém. Elas foram designadas pelo próprio Deus, elas são designadas pelo próprio Deus. Freia a língua do mal, evite os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Essa citação aqui nos faz pensar em três
coisas que acontecem na nossa vida, 3 realidades maravilhosas que nos encorajam em tempos difíceis. Por falar em tempos difíceis, nós vivemos tempos difíceis agora, nesses dias. Houve aí um relaxamento da circulação de pessoas, né, a possibilidade dos cultos, a liberação aí pelo nosso município aqui. No entanto, o tempo continua difícil ainda. E aí nós temos essas 3 maravilhas, então, nesta realidade do sofrimento. Primeiro, Deus vê as nossas tribulações. As tribulações fazem parte da vida cristã, mas Deus não está aquém. Elas foram designadas pelo próprio Deus, elas são designadas pelo próprio Deus, como nós já conversamos em outros momentos aqui. O Senhor Deus conhece a nossa realidade, conhece as nossas lutas, Ele conhece a nossa fraqueza também em lidar com as dificuldades, mas Ele não está fora, Ele está vendo, Ele enxerga, Ele sabe da realidade. Inclusive o Senhor Jesus Cristo, que veio e viveu neste mundo aqui, Ele sabe exatamente, Ele viveu na própria pele o que os seres humanos passam nessas dificuldades, nos sofrimentos, nas tribulações dessa vida. Deus sempre vê, e é isso que nós enxergamos aqui. O Senhor Deus sabe das nossas realidades, Ele sabe de tudo, Ele vê. E Deus também ouve as nossas orações. Quando fala-se para bendizer ao Senhor aqui, o versículo 12 diz: os olhos do Senhor repousam, então Ele vê. E aí é uma segunda expressão aqui: os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Olha só, 3 pontos aqui nesse versículo. Os olhos do Senhor repousam, então Ele está vendo os nossos sofrimentos, as tribulações, as dificuldades dessa vida. Ele vê e nos encoraja, então, os olhos do Senhor, é os olhos do Senhor, não é os olhos do pastor ou da igreja ou do seu amigo, é os olhos de Deus que estão sobre nós, vendo a nossa realidade. E aí, por isso, nós devemos enfrentar de cabeça erguida as situações, porque Deus está conosco, então os seus olhos estão presentes conosco. E uma segunda riqueza que nós aprendemos nesse versículo de número 12 aqui, né, lá dos Salmos, é o seguinte: Deus ouve as nossas orações. Já citei aqui. Nas tribulações, em todo o tempo, né, Deus está sempre atento às nossas orações. Nos tempos de alegria, Deus está atento para ouvir as nossas orações de gratidão, nossos louvores. Nos tempos de dificuldade, Ele está atento para ouvir as nossas orações de clamor, de súplicas e também de gratidão, porque todas as coisas são dadas por Ele. Mas especialmente nas tribulações, nós devemos então recorrer às orações, recorrer à oração ao nosso Deus. Fechar o nosso quarto, não fechar a porta do nosso quarto, lá no quarto, em secreto, orar ao nosso Deus, orar em público também, orar em todo o tempo, porque nós temos a garantia de que a oração é ouvida. Veja aqui o Salmo: seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Uma terceira aqui é que Deus lida com os nossos inimigos. Veja, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Os sofrimentos geralmente são realizados ou provocados por inimigos, especialmente o inimigo das nossas almas. Deus está contra esse, então, contra o inimigo, contra aqueles que praticam maldades. Ele é o nosso protetor, nosso defensor, e o defensor do seu povo, dos seus escolhidos, daqueles que estão sob a sua mão. E aí uma segunda expressão de amor na vida cristã é amar o Senhor Jesus Cristo, logicamente. Veja aqui no versículo 14, pulando aqui no versículo 13, mas tanto 13 também. Ora, aquele que vos há de maltratar, ou quem é que vai maltratar nós, nos maltratar, ou quem é que há de vos maltratar se for zelosos do que é bom? Então, aqui um resumo dessa questão aqui da característica do cristão aqui, da prática da vida, do amor, né, das questões aqui citadas acima, dando uma questão lógica: quem vai maltratar alguém que faz o bem? No entanto, existe, né? Ele diz no versículo 14 aqui: mas se ainda que vós sofreis, né, por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, porquanto as nossas ameaças, as vossas ameaças, as suas ameaças, né, nem fiqueis alarmados, mas amemos o Senhor Jesus Cristo, como vem na sequência aqui
no versículo 15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, dá lugar para o Senhor Jesus Cristo no coração, abre o coração, deixa o Senhor Jesus Cristo entrar. E o apóstolo Pedro, lembrando aqui, ele escreveu essa carta para a igreja perseguida no tempo em que ele escreveu, e para a igreja perseguida em todas as eras do tempo. Amando o Senhor Jesus Cristo, tendo lugar para o Senhor Jesus Cristo, nós não devemos ter medo então das ameaças dos adversários, não viver amedrontado de nada. E isso não é apenas aqui que está escrito, mas em vários outros lugares. Especialmente essa expressão aqui, não vos amedronteis, né? Que está aqui no versículo de número 14. Não vos amedronteis, a parte B aqui, é uma citação também de Isaías, que diz lá: não temais o que ele teme, nem tomeis por temível as causas, né, do ímpio contra nós. Nós devemos então lembrar que nós temos aí o Senhor Jesus Cristo conosco, nós devemos dar lugar a Ele, amá-lo, porque Ele é o nosso socorro. E portanto nós não precisamos ter medo. É interessante que muitos têm pavor, né, dos acontecimentos presentes. No entanto, nós não precisamos ter medo. Não precisamos ficar atemorizados com os acontecimentos, porque o Senhor Jesus Cristo está conosco. Então, reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas é a expressão que dá o significado que dá essa expressão aqui de abrir o coração, santificar o coração a Cristo, reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida. Isso tira todo medo, qualquer ameaça é tirada por esse simples fato aqui de ter o Senhor como Senhor da minha vida. Se eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, aliás, se eu quero o Senhor Jesus como meu Salvador, eu também preciso colocá-lo como meu Senhor da minha vida, no meu coração, abrir o meu coração, então reconhecê-lo como Rei, como Senhor dos Senhores, como Senhor da minha vida, no meu coração. E por consequência disso, testemunhar da fé também, que é aqui a expressão próxima, aqui no versículo 15, que diz assim: antes santificar a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. As pessoas pedem testemunho, então, do que nós vivemos, e aí, ou se não pede também, nós devemos da mesma maneira estar preparados para fazer isso, testemunhar do Senhor Jesus Cristo, testemunhar da fé, estar preparado para isso, com o objetivo de salvá-los também. A razão da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, e anunciá-lo é trazer salvação para outras pessoas. O texto continua aqui, ainda falando sobre essa questão, né, de amar o Senhor Jesus Cristo. Nós amamos, e quando nós amamos de fato, nós devemos testemunhar dele, falar dele, mostrá-lo a outras pessoas. E esse é o projeto de Deus. Nós já vimos aqui que o projeto de Deus para nós é ser bênção para as outras pessoas, e o projeto de Deus nas nossas vidas, então, envolve também o sofrimento. Amar o Senhor Jesus Cristo é olhar para Ele e vivê-lo como Ele viveu. Nós temos até uma canção aqui que eu quero olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo, tomá-la também para mim, e essa é a expressão bíblica. O Senhor Jesus disse: aquele que vem após mim, ou aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, tomar a cruz é pegar a nossa missão, a missão que Deus tem para nós, colocar sobre os nossos ombros, e o Senhor Jesus chama isso de cruz, ou sofrimentos também que nós passamos nesta vida aqui. E aí, os versículos próximos aqui falam desse sofrimento, no versículo 16: fazendo todavia com mansidão. E aí, uma expressão aqui, né, desse sofrimento é quando cobrado a razão da nossa fé. Isso todos nós temos dificuldades, inclusive esse que nos fala, quando há alguma discordância daquilo que nós cremos, de como nós cremos, há uma naturalidade em nós de falar da nossa fé, falar do amor que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo, com brutalidade, mas a palavra de Deus nos ensina que é para nós darmos razão da nossa fé, fazendo com mansidão, e mansidão diante das afrontas até.
Porque se nós praticamos o que é bom, já falamos aqui, não tem lógica, né, da gente ser maltratado. No entanto, somos, ou seremos maltratados, e a palavra de Deus nos ensina, então, devemos agir sempre com mansidão, ser mansos de espírito, ser mansos de coração, de atitudes. E a vontade de Deus, então, é que nós soframos algum tipo de perseguição e o façamos assim com alegria. E aí nós lembramos até do contentamento que nós já estudamos esses tempos atrás aí numa das quartas-feiras, que é estar contente em todas as situações, em todas as esferas da vida, estando abastado ou estando com dificuldades ali no sustento. Devemos ser sempre gratos e aí viver então o contentamento, estar sempre contente, estar sempre feliz com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Deus. E Jesus é um exemplo disso. Lógico, ele passou por algumas dificuldades, ele chorou quando Lázaro morreu, ele suou sangue, né, antes da sua crucificação, tanta agonia que sentia, teve ali as suas dificuldades, muito mais do que as nossas, mas ele foi vitorioso, ele morreu e ressuscitou, diz aqui no versículo 17, né? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais para praticar do que é bom do que praticar do mal. Versículo 18, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados de todos, os justos pelos injustos, para conduzir-os a Deus. E aí a sequência aqui que nós vamos conversar ainda. O Senhor Jesus morreu por nós, deu-nos a garantia da vida eterna. E aí nós caminhamos para o encerramento aqui da nossa conversa nesta manhã. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. E nesse exemplo do Senhor Jesus Cristo aqui, nós temos 6 verdades para nós guardarmos aqui. Primeiro,